Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a esta apresentação sobre indicações para leitura, dentro do projeto de capacitação em rede que tem como objetivo disseminar conhecimento e qualificação por meio de vídeo nas redes sociais do CIEE do Rio Grande do Sul. Eu sou o Emir Radaeli e tenho atuado como consultor para diversas organizações em projetos estratégicos e de Business Analytics. Tenho atuado também como professor convidado da Unicinos e em outras universidades. Vou falar com vocês sobre indicações de leitura ligadas ao tema de estratégia e mudança organizacional, até porque essa é a minha área de atuação prioritária. Inicialmente, sugiro a contextualização do tema com um livro que podemos considerar como base dos estudos da estratégia. Eu gostaria de começar mostrando para vocês e sugerindo inclusive para a leitura esta obra que é a Estratégia em Ação, é onde nasce o primórdio do Balance Scorecard. É um sistema de indicadores que balanceia a questão do gerenciamento estratégico nas organizações. Bem, nesse contexto de gestão organizacional, o Kaplan e o Norton são referências. Esses são dois doutores em administração de empresas pela Universidade de Harvard e eles têm uma grande experiência no assunto. Publicaram juntos 5 livros de um método de estruturação e aplicação das estratégias e a medição delas, então denominado de Balance Scorecard. Este aqui é o Robert Kaplan. Nascido em 1940, o Kaplan é bacharel em administração de empresas pela Universidade do Kansas e, como eu havia dito, doutor em administração de empresas pela Harvard Business School. Ele é o co-criador do método de gestão da estratégia denominado Balance Scorecard, junto com o David Norton. Ambos, então, são fundadores do Balance Scorecard Collaborative, hoje Palladium Group. David Norton, nascido em 1941, é referência em gestão de finanças, fundador e diretor do Palladium Group e co-criador com o Kaplan do método de gestão da estratégia pelo Balance Scorecard. É licenciado em Engenharia Elétrica pelo Worcester Polytechnic Institute, mestre em Pesquisa de Operações pelo Instituto de Tecnologia da Flórida e, assim como Kaplan, doutor em Administração de Empresas pela Universidade de Harvard. A partir dessa ideia, o Kaplan e o Norton publicaram 5 obras sobre a execução da estratégia. Você já ouviu falar de algum desses livros? Após a publicação do artigo Balance Scorecard, Medidas que Impulsionam o Desempenho, que deu origem ao BSC, o Kaplan e o Norton desenvolveram o BSC mais a fundo, em formato de livro, publicado em 1996. O elemento principal dessa obra aqui, a Estratégia em Ação, como o nome indica, é traduzir a estratégia utilizando o Balance Scorecard para fazer a estruturação dos indicadores que representam a estratégia. E 4 anos depois do lançamento da Estratégia em Ação, Kaplan e Norton desenvolve o conceito, agora melhor estruturado, do Balance Scorecard como uma ferramenta conhecida por todos os envolvidos no processo de execução da estratégia e não apenas pela diretoria das organizações. Para isso, os autores compartilharam as conclusões de uma nova pesquisa que fizeram em mais de 200 organizações americanas que implementaram o Balance Scorecard. A aplicação prática do BSC permitiu que a ferramenta fosse desenvolvida e aperfeiçoada. Por isso, neste livro, Kaplan e Norton atualizam o conceito de BSC e detalham os passos para que ele seja, então, implementado como sugestão nas organizações. A terceira obra publicada é essa
dos mapas estratégicos. Nessa publicação, o Kaplan e o Norton adicionaram um mapa estratégico ao BSC. Essa ferramenta auxilia no processo de descrição, mensuração e no alinhamento dos indicadores operacionais e financeiros, melhorando a visualização do desempenho. Os autores defendem que não se pode gerenciar aquilo que não se pode medir. Por isso, explicam como fazer os mapas estratégicos e como eles podem ajudar as organizações a tirar suas estratégias do papel, mostrando neste livro exemplos de dezenas de empresas que adotaram este método. Eu tenho para mim como sendo essa aqui uma das obras, como relatei antes, mais importantes na construção do conhecimento, como sugestão para vocês a leitura, acerca das questões da estratégia, porque além de vários exemplos que são colocados aqui sobre a construção dos mapas estratégicos e diversos estudos de caso, o livro está dividido por seções, como por exemplo aqui das etapas da formação da estratégia, como o processo de gestão operacional, depois todo o processo de gestão de clientes, depois então adiante os processos de inovação. Essa aqui é uma obra que eu mesmo tenho lido por várias e várias vezes, seguramente mais de 5 ou 6 vezes, tamanha a relevância do conteúdo que está disponível a partir do conhecimento de projetos que foram implementados em diversas empresas e a partir de então a compilação dessas informações em conhecimento estruturado. Na obra A Execução Premium, o Kaplan e o Norton apresentam uma estrutura que visa preencher uma lacuna entre aquilo que foi feito como planejamento da estratégia e dos objetivos estratégicos, fazendo relações entre causa e efeito, com a execução propriamente dita da estratégia. Nesse livro, os autores mostram que, embora existam sim ferramentas para a aplicação da estratégia, como o caso do mapas estratégicos, que é a obra deles também, ainda não havia uma estrutura que fizesse essa interligação dos elementos do mapa estratégico com um método de execução. Então, e nesse sentido, eles apresentam um Office Management System, OMS, ou em português, uma unidade de gestão estratégica, que é um recurso capaz de integrar e gerenciar os elementos necessários para fazer a execução propriamente dita da estratégia. E depois de implementadas todas as etapas propostas dentro da ideia do Balance Scorecard, o Kaplan e Norton propõe um outro livro, que é esse do alinhamento, em que é destacada a importância de uma unidade de gestão estratégica, chamando a atenção aqui nessa obra para a necessidade de alinhamento entre os colaboradores e a estratégia da organização e, muitas vezes, das unidades de negócio com a estratégia corporativa deliberada. Nesse livro, os autores mostram a importância da coordenação das diferentes unidades dessas organizações e explicam como corrigir a falta de alinhamento organizacional, relacionando então esses fatores ao sucesso da execução da estratégia. Aqui também vale muito a pena a leitura. Esse conjunto de obras, além de relatar todas as experiências do Kaplan e Norton com a proposta do BSC pelos dois pesquisadores em campo, ele trata de um método que tem se transformado numa forma de representação compartilhada do que é a estratégia deliberada pelas organizações e facilita com isso que todos os funcionários compreendam os desdobramentos da estratégia a partir da definição dos objetivos estratégicos e das relações de causa e efeito
entre as diversas perspectivas nas suas áreas operacionais e, com isso, habilita para que todos consigam lidar com indicadores ligados a esses objetivos das suas áreas, então pretendidos para o alcance da execução da estratégia da organização. A aplicação prática desses conceitos que estão disponibilizados nas obras antes citadas, elas têm a ver com a clara definição da visão e da estratégia pelas organizações, que é esse campo aqui central, e que se desdobram em perspectivas. A primeira delas é a de natureza financeira e tem a seguinte questão norteadora, que está aqui inclusive: para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nossos investidores? Então, geralmente aqui nós estamos lidando com questões do tipo ou crescimento, de quanto por cento no ano ou ao ano, quando é um plano plurianual, e quais são as taxas de lucratividade necessárias o suficientes para manter a atratividade do investimento do capital nesse negócio pelos investidores. Outra perspectiva, e que se desdobra a partir dessa do financeiro, é a de clientes, ou a de mercado, também chamada, e que tem a questão norteadora a seguinte, que está aqui mostrada: para alcançar nossa visão, como a gente deve ser visto pelos nossos clientes. Aqui é como geramos valor, como entregamos valor nos produtos e serviços ou pelos intangíveis de marca e de credibilidade e confiabilidade da proposta organizacional. A terceira perspectiva tem a ver com os processos internos do negócio e que é definida por essa questão que está apresentada aqui. Ou seja, para satisfazer nossos clientes, em quais processos a gente deve se sobressair? E a última perspectiva tem a ver com o aprendizado e crescimento, que tem essa questão norteadora. Para alcançarmos a nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir? Isso quer dizer que existem relações de causa e efeito nessa lógica. A primeira delas é, como base, se eu incrementar conhecimento para os funcionários e eu tiver sistemas de TI adequados, eles vão suportar os processos internos do negócio, que vão ter provavelmente mais alinhamento e sinergia e vão gerar para os clientes aqui maior valor percebido em uma das dimensões deliberadas na estratégia, que, por sua vez, isso tudo alinhado vai gerar um resultado financeiro que está dentro do conjunto de expectativas dos investidores. Esse é o sentido de pensar um mapa estratégico ou um conjunto de indicadores de estratégia balanceadas, não só com indicadores de natureza financeira, mas também com outros indicadores que não têm necessariamente origem financeira, mas atuam como antecedentes dos resultados financeiros pretendidos para a organização. E para que vocês compreendam então, a formação do mapa estratégico como representação de uma determinada estratégia deliberada, esse modelo que está apresentado aqui é um modelo clássico que se utiliza inclusive como referência nos processos de educação e está também dentro dos livros que foram citados antes. O mapa estratégico, nesse caso, ele representa, por exemplo, aqui é o caso de uma companhia aérea cuja lógica é de que os aviões permanecendo em solo não geram receita, então eles têm que ter muita rapidez na troca da tripulação, de modo que o avião fique o menor tempo possível em solo e com isso ele seja utilizado de fato para transportar pessoas, que é o objetivo de um avião
e, por sua vez, de uma companhia aérea que ganha dinheiro então com o aluguel dos assentos na forma de passagens, deslocando passageiros dos lugares mais diversos para os seus interesses. O que ele mostra para nós aqui? Então ele tem uma perspectiva financeira que tem a ver aqui com rentabilidade. E aí ele coloca assim, bom, menos aviões e mais clientes, né? E para isso acontecer, para que essa empresa, essa organização tenha mais rentabilidade, ela tem que ter maior utilização dos seus ativos, ou seja, mais clientes voando e menos aviões, ou seja, a quantidade mínima suficiente ou necessária para dar conta do atendimento nas rotas que são rotas concedidas ou autorizadas para serem exploradas comercialmente. Então isso aqui vem e se desdobra na perspectiva dos clientes, ou seja, o cliente quer o quê? Voo pontual, que sejam cumpridos os horários que foram propostos de partida e de chegada e preços mais baixos. Bom, é fácil então de entender que se essa perspectiva de clientes demanda isso, a pontualidade e preço mais baixo vai trazer mais clientes para a organização, que vai trazer a rentabilidade. Na perspectiva de processos internos, o que acontece? Essa companhia tem que ter uma rápida preparação do voo ou do próximo voo, dos voos ou entre voos, ela tem que trabalhar melhor a preparação dos aviões. Se ela for muito rápida na preparação, ela pode ter menos aviões e, portanto, ela ser mais rentável. Se ela tiver essa preparação mais rápida, os voos tendem a ser mais pontuais e, por sua vez, voos mais pontuais com mais clientes tendem a ser mais baratos. E na perspectiva de aprendizado e inovação, o alinhamento do pessoal de terra. Então aqui está se propondo que todas as pessoas com o mesmo objetivo, nesse caso estratégico, de ser mais rápida na preparação dos aviões, que vai resultar em voos mais pontuais e preços menores, vai contribuir para a melhoria da rentabilidade da companhia. Então, na perspectiva de aprendizagem, todos devem estar alinhados para que, de fato, seja feita uma força-tarefa no sentido da manutenção de menor quantidade de tempo de aviões em solo. Bem, então, aqui do lado, o sistema de indicadores que representa a estratégia pode, por exemplo, ser representado dessa forma. O objetivo estratégico, o que deve ser alcançado e o que é crítico para o sucesso. O objetivo, então, é a rápida preparação em solo. O indicador, como é que a gente vai medir e acompanhar se esse objetivo está sendo alcançado? Então, é o tempo de pouso e o tempo da partida, ou seja, a pontualidade na partida. Como meta é o nível de desempenho ou a taxa de melhoria necessária. Então, por exemplo, o tempo de pouso 30 minutos e a pontualidade na partida na ordem de 90%. E o plano de ação representa o que é que tem que ser feito para alcançar esse objetivo. Então, uma iniciativa, por exemplo, sugerida é otimizar a duração do ciclo, de modo que ele seja o mais breve possível para o abastecimento, a limpeza e as burocracias de preparação do avião para o próximo voo. Esse é o sentido de se compreender a elaboração tanto do mapa estratégico quanto do desdobramento dele em objetivos estratégicos, lembrando, pelo quanto foi mostrado aqui, que sempre existe, por essas setas que estão ilustradas, uma relação de causa e efeito no mapa estratégico. Pessoal, essa abordagem de estabelecer, definir a estratégia e depois representá-la num mapa estratégico é muito poderosa, porque através de recursos visuais nós conseguimos compartilhar objetivos
estratégicos em cada uma das áreas da organização envolvidas na estratégia então que foi deliberada para o propósito, enfim, definido pela alta direção para essa organização. No entanto, essas abordagens, segundo toda essa sequência de materiais como sugestão de leitura para vocês, prescindem de algumas considerações que eu gostaria de tecer com vocês, visando prepará-los, né, para leituras futuras. O processo empresarial é um processo sociotécnico e, portanto, ele depende de uma série de definições e de crenças, de que essas definições permitem a obtenção dos resultados propostos nessas estratégias que foram deliberadas. Bem, como se trata de um conjunto de crenças sobre o processo organizacional, então existe a questão da cultura que deve ser considerada. Esse livro que eu estou sugerindo aqui, ele tem um conjunto de orientações bastante interessantes que visa mapear a partir de eixos que foram exaustivamente estudados pelo Davidson e equipe, e depois criado um método para que seja então feita uma proposta de mapeamento da cultura organizacional e a elaboração de um plano de desenvolvimento corporativo visando alinhar toda a organização para com a estratégia que foi deliberada. Mas tudo isso tem que partir ou iniciar com a análise da cultura mapeada e da cultura pretendida. O outro ponto importante que tem que ser considerado é que essas mudanças elas prescindem também de um conjunto de etapas, porque na implementação de processos estratégicos é comum haver resistências, e para lidar com essas resistências, essa obra aqui do John Kotter é uma obra importante de ser conhecida e considerada, e ela trata do coração da mudança. Então são desenvolvidos aqui vários passos como sugestão para que todos estejam envolvidos no processo tanto de elaboração das estratégias, na definição dos objetivos estratégicos, quanto na implementação desses objetivos na forma de planos de trabalho para que isso venha a acontecer na organização que a gente então pretende implementar. E finalizando, eu gostaria de agradecer vocês pela escuta e acompanhamento dessas falas, esperando que elas tenham sido pelo menos úteis para que vocês possam ponderar sobre eventualmente a leitura de alguma dessas obras, se não por todas, a fim de que seja construído um raciocínio, ou pelo menos um conjunto de conhecimentos sobre a questão da formação, da implementação, do alinhamento e do monitoramento dos resultados nas organizações, acerca das estratégias então que são definidas e deliberadas pela alta direção. Também desejo a todos um rápido e ágil restabelecimento na retomada dos negócios e na trajetória de crescimento das empresas de vocês. Fiquem bem.